Então, boa tarde, meu nome é Bruna. E o meu nome é Stephanie. E o nosso trabalho é sobre a globalização econômica e a relação disso com o pós-humano. Então, como primeiro tópico, eu vou começar falando um pouquinho sobre a globalização econômica, fazer uma análise e alguns apontamentos. Então, o que se notou nos últimos anos desse século XX e agora no século XXI foram inúmeras transações e acontecimentos que manifestações que aconteceram de âmbito global. Como essas manifestações a gente pode citar grandes corporações, milhares de dólares investidos, novas atividades econômicas e comerciais desenvolvidas, produtos e serviços criados e aprimorados, normas e leis necessárias, moedas novas criadas, fusões que aconteceram, monopólios surgiram e vários outros acontecimentos. E a economia, de um modo geral, ela vive sobre permanente avaliação, que é conduzida por uma lógica financeira geral de lucratividade. Porque o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, a economia capitalista ela passou a viver uma fase de grande expansão e grande crescimento. Na década de 70, início dos anos 80, essa prosperidade ela foi abalada por causa da crise do petróleo, que provocou uma recessão e uma inflação enorme em países do primeiro mundo. E ainda nos anos 70 foram desenvolvidos novos métodos e técnicas de produção para suprir essa inflação. Entre esses métodos a gente pode citar a automação, a robotização, a terceirização, que aumentou bastante nessa década, e a produtividade, que reduziu a necessidade de mão de obra de pessoas mesmo realizando o serviço. Então, a globalização, ela já não é mais uma questão de escolha para os países, é inevitável para qualquer país que pretende se desenvolver economicamente e que quer fazer parte dessa integração mundial que está acontecendo sem sofrer prejuízos ou discriminação por parte de outros países, e também porque todos os países que querem se desenvolver economicamente querem acompanhar os movimentos econômicos internacionais. Então, assim, com essa crescente busca por novos mercados e demais parâmetros que foram adotados mundialmente, muitos efeitos econômicos começaram a surgir a partir da década de 80. Então, essa globalização econômica de 1980 teve um grande impacto na globalização econômica atual. Então, nessa globalização econômica de 1980, teve um crescimento, teve pobreza e teve distribuição de renda, uma má distribuição de renda, porque os países que foram inseridos nessa globalização tiveram grandes mudanças significativas no volume de comércio exterior e em relação ao produto interno bruto, porque como eles começaram a produzir muito, o produto interno bruto aumentou de maneira bastante significativa. Só que o aumento desse comércio exterior e a redução de tarifas favoreceu o crescimento e a diminuição da pobreza. Só que o grande desafio dessa globalização, que começou principalmente nos anos de 1980 e segue de maneira acelerada até hoje, é que continua tendo uma má distribuição de renda entre os países e entre as pessoas, ou seja, a maior parte das riquezas está concentrada em determinados países e em determinados grupos de pessoas. Então, até se fala, países que reduziram a inflação e expandiram o comércio e viram acelerar suas taxas de crescimento nos últimos 20 anos, não tiveram uma mudança significativa na distribuição de renda. As distribuições de renda continuam concentradas nas mesmas classes econômicas. Então, agora falando nessa questão de perspectivas profissionais dentro dessa parte de globalização, como já se sabe,
a globalização tem afetado muito o desenvolvimento tecnológico, e esse desenvolvimento tecnológico, principalmente nos últimos 10 anos, tem sido muito acelerado. E o que se espera é que muitas profissões que hoje existem podem passar a não existir no futuro, porque elas vão ser substituídas por robôs ou por programas, pela programação, por inteligência artificial. E assim como muitas profissões que existiam há 50 anos atrás não existem mais hoje, por causa do desuso de certos equipamentos ou pela criação de novos, vai ter, da mesma maneira, vão parar de existir determinadas profissões, só que numa escala de tempo muito menor, considerando esse rápido e grande avanço tecnológico. Então, falando sobre isso também, é muito importante salientar que o conhecimento humano, ele duplica a cada 10 anos. Então, isso também é um efeito dessa globalização e desse fácil acesso à tecnologia e cada vez mais a conhecimento, a fonte de conhecimento. Isso isso gera mais conhecimento científico do que nos últimos 10 anos, por exemplo, do que em grande parte da história humana. Isso tem várias consequências. Algumas coisas, de fato, algumas profissões vão se tornar obsoletas, mas também a gente levanta a visão de que para o ser humano ser valorizado num ambiente profissional, um mercado de trabalho, é muito importante que os profissionais eles se conheçam e possam fortalecer as suas qualidades e buscar se aperfeiçoar em um ambiente em que muitas das funções mais comuns, consideradas comuns, podem ser substituídas pela tecnologia. É muito importante reforçar coisas que só os humanos, teoricamente, consigam fazer, como, por exemplo, relações interpessoais e levantar coisas morais e éticas, um discernimento que ainda, tipo assim, a demanda do mercado ainda pede por pessoas gerenciando certas funções. E é muito importante também, nesse ambiente que caminha para o pós-humano, a integridade do homem e do profissional são cada vez mais valorizadas. Então, não só o que tu faz como profissional, mas quem tu é fora do teu ambiente de trabalho também é muito relevante. Mas nesse contexto de globalização e do ambiente profissional, também a gente citou o pós-humano. Do que se trata, então, o pós-humano? O pós-humano representa a construção do nosso corpo como parte da tecnologia. É uma hibridização do que é tecnológico, do que é informação e do que é de fato matéria. Então, nosso corpo a gente passa a compor elementos humanos e não humanos. A gente não é mais naturalmente humanos como a gente conhecia ou como a gente considera hoje, assim. Isso vai sendo caminhando, tipo, a globalização econômica, o advento da tecnologia e tudo isso vai nos direcionando cada vez mais para uma situação em que isso se torna comum. Isso é possível observar pela onipresença da tecnologia. Hoje a gente ainda não vive uma situação de onipresença, mas se tu for comparar, por exemplo, nos anos 80, quando tinha o walkie-talkie, ou quando começou, depois de um tempo, a ter telefone celular, a tecnologia começou a andar acoplada ao corpo. Mas a estimativa é que em alguns anos a tecnologia esteja dentro do nosso corpo mesmo, através de chips, e isso vai ficar tão pequeno que vai sumir da nossa vista, vai se tornar uma coisa invisível, mas tão poderosa a ponto de poder nos controlar. Então, os computadores vão se tornar uma coisa invisível, mas vão estar em toda parte. E nesse ambiente, qual é a relação do ser humano com esses adventos? O nosso corpo se tornaria um corpo biocibernético. Isso é, vai ser uma hibridização do que é biológico, de fato, e do que é cibernético. O corpo humano, numa situação dessa, talvez se tornaria obsoleto, porque há uma invasão dos nossos corpos e das nossas mentes pela tecnologia. Isso pode ser visto já hoje através de próteses, através de implantes, por exemplo, que a gente coloca no nosso corpo, que são possíveis somente graças à tecnologia, à informática, e através das cirurgias plásticas e também da nossa mente, através da inteligência artificial, através da neuroquímica, enfim, e de uma interface do cérebro com a tecnologia. E para finalizar, a gente tem que caracterizar o que seria esse pós-humano e o que de fato isso representa na nossa realidade. E a gente conseguiu identificar, através de livros, 3 diferentes caminhos, 3 teorias do que seria esse pós-humano de fato. O pós-humano pode representar o fim do humanismo,
Humanismo, que seria um período de desenvolvimento social caracterizado como humanismo que a gente conhece, e isso pode estar acabando. Esse desenvolvimento social não é mais tão importante quanto o desenvolvimento tecnológico, por exemplo. Ou esse pós-humano poderia significar também transformações. Sinaliza que a nossa visão do que constitui um ser humano tá se tornando obsoleta, e isso está passando por profundas transformações. Ou pode significar, de fato, também isso que a gente trouxe acerca da biocibernética, uma convergência geral, uma convergência literal também, dos nossos organismos com a tecnologia, até o ponto deles se tornarem uma coisa indistinguível. O nosso corpo e a tecnologia complementam um ao outro e se tornam uma coisa só. E a partir disso, então, é possível a gente ter uma visão do que a globalização econômica e do que o contexto atual está nos levando a chegar. Muito obrigada pela atenção. Deu 10 minutos! Sério? Tá gravando ainda, eu acho.